Bom dia novamente, presidente, mesa diretora, outros deputados aqui presentes, todos que acompanham aqui a sessão. Hoje eu vou fazer algumas denúncias, principalmente sobre a questão das grandes chuvas nesse final de semana, que está provocando alagamentos, tragédias, e mais uma vez acordamos, com as ruas alagadas, desabamento de sinaleiras, trânsito congestionados e muitos transtornos em diversas regiões de Aracaju, bem como em regiões do nosso estado. Na imprensa e nas redes sociais só se fala nisso. Eu mesma, antes de vir para cá, na verdade, enquanto me arrumava, estava assistindo os noticiários e vi várias reportagens sobre esse assunto. Muitos vídeos circulando, mostrando os impactos causados pelas fortes chuvas e a população perguntando onde está o planejamento que a prefeita e o vice-prefeito tanto falaram quando eram vereadores. Olha a situação. E isso a gente sabe que é recorrente, todos os anos acontece. O ano passado, quando aconteceu a tragédia lá no Rio Grande do Sul, envolvendo a capital, Porto Alegre, a gente cobrou do Estado e da Prefeitura de Aracaju medidas para combater essas tragédias provocadas pelas enchentes e que tem a ver com as mudanças climáticas. É necessário um projeto, um programa de drenagem e infraestrutura em nossa cidade, porque é inadmissível. São vários bairros, como São Carlos, Santa Maria, aqui no centro de Aracaju. Tem um vídeo também lá da cidade de Itabaiana, e é inadmissível que a gente não vê um planejamento, tanto do governo do Estado, tanto da Prefeitura, para tentar conter tragédias. E, principalmente, ainda não chegou o período mais difícil, que a gente está se aproximando, no mês de junho, que as chuvas são mais constantes e fortes. A gente sabe que são questões que acontecem todos os anos, mas é urgente um planejamento para evitar tragédias futuras, como já aconteceram em outros momentos. Segundo a Defesa Civil do Estado, entre as cidades que registraram o maior volume de chuva estão Estância, Buquim e Riachão do Dantas, provocando alagamento, queda de árvores e a necessidade de auxiliar dezenas de famílias. E a pergunta que fica para a Secretaria do Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas, a SEMAC: qual é a política efetiva de prevenção, mitigação e assistência para as cidades e famílias atingidas por essas tragédias? Nada é apontado de concreto enquanto política pública, nem pelo governo do Estado, nem pelas prefeituras municipais. É um debate muito importante. É importante que a Comissão de Direito do Meio Ambiente dessa casa possa realizar uma audiência pública aqui para a gente discutir essa política, ações de prevenção, para a gente poder evitar tragédias que, infelizmente, nesse período sempre acontecem, e principalmente por causa das consequências geradas pelas mudanças climáticas no mundo todo, que afeta também o nosso país. Então, espero que a gente veja uma ação efetiva de prevenção para tanto de apoio às famílias e tanto o Estado em relação às prefeituras.
E hoje, senhor presidente, protocolamos 2 indicações que foram demandadas pela população de Indiaroba, porque no mês passado nós realizamos uma reunião com as trabalhadoras marisqueiras e pescadoras artesanais que reivindicam das autoridades a garantia do atendimento à saúde pública com respeito à dignidade de toda a população, né, lá da região, principalmente ali de Indiaroba. E a primeira indicação é para a Prefeitura de Indiaroba, para a ampliação do horário de funcionamento lá da Unidade de Saúde Municipal, com o objetivo de garantir atendimento em regime de 24 horas, especialmente nos casos de urgência e emergência. E a segunda indicação é para a Secretaria do Estado de Sergipe, senhor presidente, para que sejam adotadas providências necessárias para a implantação de uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, lá na região sul do estado, com estruturas e recursos adequados para atender a demanda dos municípios, tanto de Indiaroba, Estância, Santa Luzia do Itaí, Umbaúba, Itapuranga da Ajuda, também demais localidades no litoral sul sergipano. Essas são demandas, né, a partir desse nosso diálogo com as comunidades tradicionais, com o interior sergipano, né? E essas indicações são mais do que atos administrativos. Elas expressam uma visão de Estado que coloca o povo e suas necessidades em primeiro lugar. Elas dialogam com a defesa intransigente do UFES, nosso maior patrimônio coletivo, e com a luta histórica dos movimentos populares por uma saúde pública gratuita, universal e de qualidade. E reafirma aqui meu compromisso com o fortalecimento da saúde no interior, com a descentralização dos serviços e com a garantia de que nenhum sergipano ou sergipana seja deixado para trás, independentemente de onde mora. Por isso, peço o apoio, né, dos colegas parlamentares, porque saúde é direito e não um privilégio. Por fim, senhor presidente, hoje, à tarde, eu irei me reunir com a reitoria, a nova reitoria da Universidade Federal de Sergipe, né, para falar sobre a cota trans lá na universidade, que é uma reivindicação do movimento trans nacional e que, felizmente, várias universidades estão aprovando as cotas trans. E falar sobre cotas, né, hoje, a Universidade Federal de Sergipe, em cumprimento de acordo judicial firmado em outubro do ano passado com o Ministério Público Federal, lançou o edital de concurso público com reserva de 30% das vagas disponíveis a candidatos e candidatas negras aqui para compor o quadro da universidade. A medida tem o objetivo de começar a repor 41 vagas que deixaram de ser destinadas à ação afirmativa de cotas raciais nos concursos públicos da universidade para professor e professora efetiva e efetivo. O acordo é resultado de uma ação civil pública que foi movida pelo Ministério Público Federal, com a participação da Educafro Brasil e do professor universitário e advogado Ilziver Matos, que fizeram parte da ação como Amici Curi, né, especialistas que auxiliam a justiça em causas complexas e como essa.
será o primeiro edital da Universidade Federal de Sergipe com previsão de vagas 10% superior aos 20% já estabelecidos em lei. E é uma conquista do movimento negro de Sergipe, que ao longo dos anos vem denunciando falhas de aplicação de cotas para negros e negras em concursos. Sabemos ser importante a aplicação dessas cotas para que possamos diminuir os impactos do racismo estrutural em nosso país e afirmar que cota é uma reparação histórica, né, importante para combater as desigualdades sociais. No acordo, a universidade também se comprometeu a realizar campanhas internas e externas em seus canais oficiais de comunicação, com o objetivo de divulgação, sensibilização e informação sobre o objeto do projeto, obrigação que ainda se encontra pendente, e o Ministério Público Federal vem acompanhando o cumprimento do acordo no processo judicial, agora em andamento, para que a Universidade Federal de Sergipe demonstre que adotou todas as medidas que foram compactuadas. Por falar em UFES, né, hoje o Ministério da Educação nomeou, né, oficialmente, porque a gente estava preocupado por causa de mobilizações externas, o professor e doutor André Maurício Conceição de Souza como novo reitor da Universidade Federal de Sergipe e a professora doutora Silvana Aparecida Bretas para o cargo de vice-reitora. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União e quero desejar que ela e ele possam realizar um bom trabalho à frente da reitoria nos próximos 4 anos. E eu trago aqui, falo um pouco dessa importância, porque como eu sou fruto, né, da Universidade Federal de Sergipe, né, minha construção política, minha conscientização política vem a partir dos debates, das lutas estudantis, né, tanto dos sindicatos também, né, bem como, né, de todos que fazem partes e lutam por uma educação pública de qualidade, principalmente, né, uma universidade pública, né, que seja, além de ser inclusiva, possa garantir a permanência dessas pessoas que adentram e ingressam na universidade. Porque a Universidade de Sergipe tem um papel importantíssimo para o desenvolvimento de nosso Estado. Esperamos que, no tempo que passem à frente, tenham êxito na ampliação dos serviços da universidade, que possam trabalhar para fortalecer os instrumentos democráticos de participação popular e aproximem cada vez mais o conhecimento científico da população. E também trabalhem para que as populações, principalmente as mais vulnerabilizadas, possam acessar o ensino superior. Eu terei, né, como já disse, uma reunião amanhã, né, e entre outros temas, né, que a gente vai discutir é justamente sobre a expansão do ensino superior para o interior, as questões de cotas para as pessoas negras e trans, que eu já falei no início, e também sobre os desafios que a Universidade Federal de Sergipe enfrenta para ofertar, né, uma educação cidadã, né, para toda a nossa população. E aproveito, já que eu falei da universidade, e lá, além de ter sido a primeira mulher trans, deputado Luciano, a entrar na universidade, eu não digo isso, Kitty, com orgulho, com mérito, eu digo isso com pesar, porque muitas, elas não tiveram oportunidade, foram excluídas, né, da família, do ensino médio, fundamental, né, e não conseguiram adentrar. Isso eu digo só 12 anos atrás, em 2013. E com a minha chegada, a gente conseguiu, presidente,
uma portaria que é a regulamentação do uso do nome social lá na universidade. E a partir dessa conquista, que foi, né, quem não sabe, essa conquista foi porque no primeiro dia de aula, presidente, eu tive meu nome social desrespeitado. Na verdade, no primeiro dia de aula, não. Né, quando eu fui fazer minha matrícula na universidade. Aí, ao invés de eu ficar calada e sofrendo, né, transfobia, eu denunciei na ouvidoria. Por isso que é importante também a população sergipana, quando vê alguma coisa, denunciar na ouvidoria, não só aqui da Alese, mas de todos os órgãos do Estado, das universidades. E essa minha denúncia acabou gerando, senhor presidente, um processo administrativo, e esse processo administrativo, em menos de 2 meses, foi gerada essa portaria. E, a partir daí, foi que eu comecei a ser convidada para dar palestras em escolas, em outras universidades, faculdades, e, a partir daí, eu me interessei para pesquisar sobre a importância de debater temas em escolas, que geram como aquele que a gente participou lá em Nossa Senhora das Dores, né? Que fala sobre misoginia, machismo, né? Que fala sobre racismo, capacitismo, violência contra animais, porque, né, eu já falei várias vezes aqui, existem estudos, né, que pessoas que violentam animais, que praticam a zoofilia, como a deputada Kitty trouxe aqui, está ligado também, né, às pessoas que praticam, né, a LGBTfobia, racismo, porque isso tem a ver com a desumanidade, com falta de amor ao próximo, né, falta de respeito, não só a outro ser humano, mas até animais, né, e outras animais, né, que sejam, nós somos humanos, mas animais que precisam tanto de política pública. Então, eu estou trazendo isso aqui, porque a universidade é um local onde se resume, né, várias ações, né, de extensões. Eu participei de vários projetos de extensões, e eu sei a importância da universidade, né, na garantia não só da nossa democracia, mas na formação de profissionais, né, que respeitem a diversidade, né? Por isso que eu fico muito feliz de saber que hoje, né, oficialmente, né, o professor André e a professora Silvana Bretas tomaram, né, de fato, né, foram nomeados, né, pelo governo do Estado. Deputada, eu fico muito feliz com essa notícia que você está dando sobre o doutor André, porque eu quero dar meu testemunho, que eu conheço ele pessoalmente, sim, como cidadão, como professor, sim, e como homem. Sim. É um homem muito digno, um homem muito correto, e tenho certeza absoluta que a universidade está muito bem entregue na reitoria, na pessoa do doutor André. Parabéns pela notícia. Obrigada, presidente. E é isso, amanhã estaremos aqui com outras demandas, né, e dizer, né, a toda a população sergipana que qualquer situação, seja que envolva negação de direitos, né, sejam direitos relacionados às pessoas minorizadas, mas a direitos trabalhistas, a repartições que não estão seguindo as legislações, como o deputado George trouxe, né, que a gente tem uma gama muito grande de projetos, né, aprovados, mas, infelizmente, não são efetivados como deveria, para, assim, a gente garantir cada vez mais, né, direitos, dignidade e cidadania para a população sergipana. É isso, muito obrigada, presidente. A palavra da deputada Kitty Lima.